Olá! Hoje a gente vai mergulhar num desafio de ritmo bem fascinante. Ele foi encontrado neste eletrocardiograma aqui de 12 derivações. Sabe, é um daqueles casos que podem enganar até os olhares mais experientes, mas que no fim ensina muito sobre como os padrões podem nos confundir. Ok, vamos direto ao ponto. Dá uma olhada nesse traçado. A primeira coisa que salta aos olhos é que ele é irregular. Mas a pergunta é: será que estamos olhando para um bloqueio simples ou tem alguma coisa mais complexa, mais sutil, se escondendo aí no meio? É isso que a gente vai investigar. Para desvendar esse mistério, vamos começar do começo, com as primeiras impressões. O que esse traçado nos mostra logo de cara? Bom, o ritmo é o que a gente chama de regularmente irregular. É fácil ver que os batimentos estão agrupados em pares, né? É um padrão que se repete: 2 batimentos, uma pausa. 2 batimentos, uma pausa. Além dessa característica principal, tem outros achados. A voltagem, por exemplo, está bem alta, o que preenche os critérios para hipertrofia ventricular esquerda, a famosa HVE, e ainda vem com aquele padrão de strain. A cara da onda P lá em V1 também sugere um aumento atrial esquerdo. Mas o nosso foco principal vai ser mesmo desvendar o mistério desse ritmo. Com esse padrão de batimentos agrupados e essas pausas se repetindo, um suspeito principal logo vem à mente quem analisa ECG. Vamos construir o caso para o diagnóstico que parece o mais óbvio de todos. Wenck-Bar. Vamos olhar de perto o primeiro batimento de cada par. A onda P vem do nó sinusal, tudo certo. Mas reparem no intervalo PR. Ele já começa bem longo, com os 300 milissegundos, ou seja, a gente já parte de um bloqueio AV de primeiro grau de base. Agora, o segundo batimento. Olhem com atenção. A onda T dele não é lisinha como a do primeiro. Tá vendo que tem uma pequena saliência no final? Pois é, essa é a onda P do segundo batimento. E se a gente for medir o intervalo PR a partir dela, ele fica ainda maior, chegando perto dos 360 milissegundos. Então, vamos juntar as peças que temos até agora. Batimentos em grupos de 2, uma pausa que se repete e um intervalo PR que parece que está aumentando progressivamente. Tudo isso, gente, são características clássicas de um bloqueio AV de segundo grau, tipo 1, o famoso fenômeno de Wenck-Bar. Com todas essas pistas, a conclusão parece meio óbvia. Parece até um caso de livro, não é mesmo? Mas é exatamente aqui que a história dá uma virada. Tem uma falha crucial nessa teoria. Vamos investigar qual é a pista que falta e que muda completamente o diagnóstico. E se a conclusão parecia óbvia, a fonte original desse caso dá um aviso bem direto. Numa adaptação livre seria algo como: se foi isso que veio à cabeça, errou, nananina não, a análise te pegou. Esse é o ponto de virada da nossa investigação. Para a gente entender o erro, a gente precisa lembrar direitinho o que é o Wenck-Bar. É um enfraquecimento progressivo da condução que culmina com o batimento totalmente bloqueado. O sinal que não pode faltar, a prova do crime para esse diagnóstico, é a presença de uma onda P que não é seguida por um complexo QRS. Então, a pergunta de $1 milhão é essa. Se fosse mesmo o Wenck-Bar, a gente precisaria encontrar essa prova definitiva. Onde que está a onda P bloqueada? Vamos voltar para o ECG. A teoria de Wenck-Bar disse que a próxima onda P sinusal, seguindo o seu ritmo normal, deveria aparecer bem aqui, no meio da pausa. E ela deveria estar sozinha, sem nenhum complexo QRS depois. E a verdade, nua e crua, é que a onda P simplesmente não está lá. A pausa está vazia. Não existe uma onda P sinusal bloqueada, o que basicamente destrói o caso contra nosso principal suspeito. Bom, se não é o Wenck-Bar, então o que está causando esse padrão todo? Vamos agora revelar a identidade do verdadeiro culpado por trás desse ritmo. A chave para solucionar esse mistério tem nome, é a contração atrial prematura, ou CAP. O que é isso? É um batimento extra que nasce num lugar diferente do nó sinusal e, por causa disso, ele chega antes da hora. Vamos olhar de novo para aquela saliência na segunda onda T. Ela não é uma onda P sinusal que se atrasou. Na verdade, ela é uma CAP. E por ser prematura, ela pega o nó AV ainda se recuperando do batimento anterior. Por isso, a condução dela é mais lenta, o que resulta naquele PR ainda mais longo. É essa prematuridade que cria a ilusão de um prolongamento progressivo. Então, a sequência real dos eventos é a seguinte. Primeiro, a gente tem um batimento sinusal normal, com seu BAV de primeiro grau. Logo em seguida, uma CAP dispara cedo. Ela consegue passar, mas com um atraso maior. Depois dela, vem uma pausa para o ritmo se reorganizar. E, por fim, o ciclo se repete criando aquele padrão que a gente viu desde o começo.
E esse padrão tem um nome. É aqui que a gente desmascara o impostor da bisgeminia, que é uma armadilha diagnóstica clássica e que é fundamental saber reconhecer. Esse ritmo é o bigeminismo atrial. O termo bigeminia só quer dizer que algo acontece a cada 2 batimentos. Nesse caso, para cada batimento sinusal normal, a gente tem uma contração atrial prematura, criando aquele padrão 1-2-1-2. Essa comparação deixa tudo muito claro. No Wenck-Bach, a causa é a fadiga do nó AV, o sinal-chave é a onda P sinusal bloqueada e a pausa acontece porque um batimento foi perdido. Já no bigeminismo atrial, a causa é um foco ectópico, o sinal-chave é a onda P prematura e a pausa é compensatória, acontecendo depois do batimento extra. Então, quais são as lições de ouro para a gente não cair nessa armadilha? Regra número 1. Nunca diagnosticar o Wenck-Bach sem a prova definitiva, a onda P bloqueada. Regra 2. Tem que virar um detetive mesmo, sabe? Inspecionar com cuidado as ondas T, caçando ondas P prematuras escondidas ali. E a regra final, sempre desconfiar do sósia perfeito, que é essa combinação de bigeminismo atrial com BAV de primeiro grau. No fim das contas, a observação cuidadosa sempre vai ganhar da pressa. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? A análise de hoje mostra como um padrão pode ser o impostor perfeito de outro. E isso faz a gente pensar: que outros sósias de ritmos, que outras armadilhas de diagnóstico podem estar se escondendo bem na nossa frente, nos ECGs que a gente analisa todos os dias?